Olá, gente, tudo bem? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma apresentação das integrantes desse grupo. Ana, eu, Maíra, Lorena e Stephanie. Nós estudamos na Universidade Federal de São João del Rei. Cursamos História e a matéria referente a esse vídeo é Políticas Educacionais no Brasil, lecionada pelo nosso professor Márcio sem acento Roberto de Lima, mais conhecido por nós alunos como Marcinho. Nesse vídeo falaremos sobre a educação no Brasil Império. Bom, após proclamada a independência do Brasil, Dom Pedro I estabeleceu um sistema monárquico, dando início, portanto, ao primeiro reinado. A educação, antes vista como um dever do súdito, passou a ser vista como um direito do cidadão e um dever do Estado. Tanto é que o primeiro projeto de Constituição do Brasil, chamado popularmente de Constituição da Mandioca, responsabilizou o governo pela massa de pessoas não instruídas. Porém, tal projeto foi dissolvido pelo Dom Pedro I. Após dissolver, Dom Pedro I outorgou uma nova Constituição, estabelecendo um quarto poder, o poder moderador, e o voto censitário. Além disso, com relação à educação, garantiu-se instrução escolar primária para cidadãos. Lembrando que cidadão nessa época era aquele que fazia parte da elite brasileira. Não, essa elite ainda não, essa elite brasileira. O estado da educação popular pouco se alterou entre os anos de 1823 e 1826. Porém, em 1827, um projeto deu origem à Lei de 15 de outubro de 1827, a primeira lei sobre a instrução pública nacional do Império. Nessa lei falava que toda cidade, vila, qualquer lugar deveria ter uma escola. Além disso, deveria ser ensinada a moral cristã. E os presidentes das províncias definiam os ordenados dos professores. Sim, dos professores. No final do século XVIII, na Inglaterra, Andrew Bell e Joseph Lancaster criaram o ensino mútuo, também chamado método lancasteriano. Esse sistema envolvia técnicas didáticas de forma que os alunos mais adiantados auxiliassem os demais, agilizando o ensino e barateando os custos, à medida que as salas de aula poderiam ter 100 ou mais alunos e menos professores seriam necessários. O método se espalhou para outros países como França, Estados Unidos, Portugal, dentre outros. Em 1838, ocorreu o fim do ensino mútuo na capital do Império, em razão do mau estado das escolas. Porém, em muitas províncias, esse método continuaria a ser aplicado até cerca de 2 décadas depois. Em 1834, o ato adicional veio para descentralizar o poder que era todo do governo do Império. Com isso, ficou instituída a competência concorrente dos poderes gerais e provinciais na instrução pública. Só que, na prática, houve uma partilha, de forma que o poder central passou a cuidar dos estudos primários e secundários apenas no município da corte. Com isso, a instrução popular ficou abandonada nas províncias, em razão da falta de apoio financeiro e da descontinuidade administrativa delas. Porém, também a partir do ato adicional de 1834, surgem os primeiros liceus e colégios para ensino público secundário, reunindo as aulas avulsas como latim, filosofia, francês, comércio, etc. Os primeiros liceus provinciais foram o Ateneu do Rio Grande do Norte, em 1835, Liceu da Bahia e da Paraíba, em 1836. O Colégio Dom Pedro II, criado no Rio de Janeiro em 1837, foi um estabelecimento modelo dos estudos secundários. Seguindo exemplos dos colégios franceses, introduziu os estudos simultâneos e seriados, organizados em um curso regular de 6 a 8 anos de duração, com diversas disciplinas. Porém, o ensino secundário ainda não tinha um objetivo formativo bem claro, e com isso seus estudos ficaram reduzidos às exigências dos exames preparatórios para a matrícula nas faculdades. Havia uma desorganização. A duração estava irregular e o ensino parcelado, atingindo os liceus provinciais, o Dom Pedro II e também colégios particulares. Em 1854, o ministro Couto Ferraz tomou as primeiras medidas de organização da instituição pública, dando início à uniformização do ensino. As principais medidas propostas, como nível primário gratuito, liberdade de ensino e preparação dos professores, vigorou na legislação de quase todas as províncias durante 10 anos. Pelo regulamento, os escravos seriam vetados desse ensino obrigatório para todos. Nas escolas de primeiro grau, havia proibição da coeducação. E no segundo grau, tanto na corte quanto nas províncias, não chegou a ser criado. Devido à necessidade de preparação dos professores, após o ato adicional de 1834, foram criadas escolas normais em várias províncias do país.
foram criados também o ensino profissional técnico privado. A fim de ampliar os estudos secundários, o Colégio Pedro II ficou dividido em duas classes. E em 1882, Rui Barbosa retomaria essa medida. Havia muitas desigualdades econômicas, sociais e culturais na sociedade. As faculdades, então, eram de poder das elites. Em 1878, o ministro Leôncio de Carvalho não só modificou o ensino primário e secundário da corte, mas estabeleceu normas para o ensino secundário e superior em todo o país. Rui Barbosa, polimata brasileiro, teria criado então um projeto de reforma global para a educação brasileira. Os pareceres de 1882 foram apresentados ao parlamento com a intenção de criar-se uma reforma tanto no ensino secundário quanto superior, para substituir então a reforma instituída por Leôncio de Carvalho. Rui Barbosa acreditava no poder da educação como meio para promover o progresso do homem do país, devido a influências iluministas de sua época. O ensino primário, então, seria obrigatório dos 7 aos 14 anos, gratuito e laico. As reformas de Rui Barbosa teriam como influência os ideais iluministas apresentados na educação por Pestalozzi e Froebel. Acreditava-se, através do filósofo Rousseau, que a natureza humana seria essencialmente má e caberia à educação destruir sua natureza original, tendo em vista um ensino sem obrigações, pois o aprendizado depende dos interesses de cada e se faz por meio da prática, respeitando assim a individualidade do aluno. Apesar das influências iluministas a favor da laicidade da educação, diversos estrangeiros vieram ao Brasil para fundar escolas religiosas. Entre elas está Miss Martha Watts, estadunidense da Igreja Metodista Americana, fundadora do Colégio Piracicabano para Meninas, oferecendo-lhes curso secundário. A criação de colégios tradicionais não se limitou somente a religiosos. Em 1888, no fim do Império, foi criado o Colégio Militar do Rio de Janeiro, que formou, por sua vez, médicos, engenheiros e outras profissões elitistas para a época. Possuía também poucos alunos. São esses os fatos de maior relevância que aconteceram durante o Império para a educação no Brasil. Restaria então para a República vigente a democratização do ensino, a laicidade da educação, estabelecimento de escola primária como escola comum aberta a todos e a transformação da escola para formativa e preparatória para o ensino superior.